Você conhece alguém que tem dificuldade para aprender? Dificuldade em fazer contas, ler ou mesmo fazer atividades do dia a dia? Já ouviu falar de um problema chamado deficiência mental? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar. Deficiência intelectual, os sintomas, diagnóstico, níveis de leve a grave, o que você pode fazer se conhecer alguém que tem esse problema. A primeira informação que você deve saber é: o que é deficiência intelectual? A deficiência intelectual, ou DI, é caracterizada como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, assim como o transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de aprendizagem. Esses transtornos são condições que a criança já manifesta desde muito nova, muito mesmo antes de ingressar na escola, e podem aparecer em conjunto na mesma pessoa. Dentre as principais características da deficiência intelectual está a função intelectual mais baixa. As pessoas conhecem isso como quociente de inteligência, ou QI, baixo, que seria entre 50 e 69 nos casos leves, entre 35 e 49 nos moderados, entre 20 e 34 nos graves e inferior a 20 nos profundos. Mas isso por si só não é um parâmetro adequado, sendo melhor classificar os pacientes de acordo com a sua funcionalidade, ou seja, a capacidade de se comunicar, como são suas habilidades sociais e como se dá os seus cuidados pessoais, para que se identifique quais ajudas e apoio necessitam para desenvolver as atividades habituais. Eu vou explicar melhor os sintomas e a gravidade, e aí vai ficar mais fácil de entender. Os principais sintomas são aquisição lenta de novos conhecimentos e habilidades, dificuldade de aprender a ler, a escrever, fazer contas, resolver problemas abstratos e realizar atividades do seu dia a dia. Comportamento imaturo para a idade, isso pode ser visto como brincadeiras compatíveis com crianças de faixas etárias mais novas, por exemplo, como gostar de bonecas e carrinhos quando a gente já é adolescente, e não se interessar pelas mesmas atividades que os pares realizam. São mais concretos e mais imaturos do que os pares da mesma idade e não têm o mesmo controle emocional e comportamental, com risco de ser vítima de abuso e violência ou ser manipulado por outros. Tem habilidades limitadas de autocuidado, como tomar banho, arrumar seus pertences, comer de forma independente, entre outros. Todos têm, em maior ou menor grau, esses problemas. Nos quadros leves, nem sempre essas características ficam evidentes. Normalmente, se identifica na fase pré-escolar e escolar, quando se percebe a dificuldade de ler, fazer contas e acompanhar colegas de classe. Como são os casos mais leves? Podem inicialmente ter dificuldade de usar o dinheiro, fazer contas, conferir troco, mas podem aprender essas habilidades com estratégias de aprendizado e repetição para que tenham mais independência para fazer compras. Podem procurar soluções mais concretas para resolver problemas, dando opções de forma simplista, sem levar em conta dificuldades sociais e psíquicas e pensando apenas em soluções óbvias, que às vezes não são factíveis, e dificuldade de abstração, como por exemplo, não entender ironia, sarcasmo, duplo sentido nas frases ou fazer interpretação de texto. Como eu falei, são mais imaturos que os pares da mesma idade e conseguem ter um autocuidado satisfatório, mexer com dinheiro e ser mais independentes. Podem ter emprego na vida adulta, desde que não exijam questões conceituais e precisam de apoio para decisões legais, cuidados de saúde, bem como administrar a carreira e a casa. Já no caso moderado, essas características são mais presentes e acentuadas. Precisa de apoio substancial e pode ter necessidade de outra pessoa assumir funções da casa, mas consegue alimentar-se, vestir-se sem suporte e depois de um tempo maior de ensino, ter habilidades para a vida diária. Tem dificuldade de linguagem e comunicação prejudicando muito a vida social, muitas vezes precisando de suporte, de ajuda de alguém de forma contínua. Consegue trabalhar com adequação de expectativas porque, como falei, podem aprender, mas demandam mais tempo que as pessoas sem deficiência intelectual. Nos casos graves, é necessária supervisão contínua para atividades de vida diária, mesmo quando adulto, e não tem muita capacidade de decisão. Para isso, precisam de ajuda. Tem muita dificuldade de comunicação, por vezes utilizando mais gestos do que palavras. E pode ter associação com outras deficiências físicas, como paralisia cerebral, síndromes genéticas, como malformações no cérebro, e outros órgãos, ou deficiências sensoriais, como auditiva e visual. Mas, afinal de contas, o que pode causar a deficiência intelectual? Quais as causas? Vou dividir em 3 períodos: pré-natal, perinatal e pós-natal, e vou explicar melhor. Pré-natal acontece no período da gravidez. Então temos alterações genéticas como síndromes genéticas, síndrome de Down, síndrome do X frágil, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, efeitos de medicações que podem levar a malformações no feto, doenças crônicas maternas não controladas, doenças infecciosas adquiridas na gestação e desnutrição materna. No período perinatal, que vai desde o trabalho de parto até 30 dias após o nascimento, temos anóxia neonatal, prematuridade,
baixo peso ao nascer e icterícia grave. No pós-natal, que é o período de 30 dias de vida até a adolescência, temos desnutrição, falta de estimulação, infecções graves, meningite, intoxicações e acidentes. Se conhece alguma criança que tem os sintomas ou que tem algum desses fatores de risco para o problema que te falei, você deve procurar ajuda para avaliação e correto diagnóstico do problema. E como é feito esse diagnóstico? É necessário uma avaliação multidisciplinar, com um psicólogo que avaliará aquela criança e como ela funciona através de testes, assistente social que avaliará o contexto familiar e social e qual influência esse ambiente tem sobre o desenvolvimento dessa criança, como as crianças que nasceram na pandemia e foram privadas de contato social nos primeiros anos de vida. O médico que avalia a história de vida, a gestação dessa criança ou adulto e como foi o desenvolvimento, através de exames clínicos e, se for o caso, exames de imagem laboratoriais para investigar a causa da deficiência intelectual. Caso haja uma equipe multidisciplinar te acompanhando, o fonoaudiólogo pode ajudar a entender como a linguagem se dá e como que é a comunicação dessa criança, e terapeutas ocupacionais podem ajudar a entender como a independência para a atividade de vida diária e como o indivíduo faz a resolução de problemas cognitivos e motores do seu dia a dia. E uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Tem tratamento? O diagnóstico é o norte para orientar como podemos fazer a reabilitação e entender mecanismos através dos quais a criança pode aprender. Através da junção de terapias individualizadas, como psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, orientação médica, que pode ser do pediatra do desenvolvimento, neuropediatra ou psiquiatra infantil, a participação ativa da criança e dessa família, podemos construir um plano terapêutico para estimular aprendizados que são tão importantes para esse núcleo familiar. E não é porque tem alguma área que é mais deficitária que não existem outros pontos fortes e habilidades que são preservadas e que podem ser estimulados também. Tudo isso para torná-lo o mais independente possível. Para esse tratamento, o ideal é procurar por equipes habituadas com esse problema, tanto no setor privado quanto público. Pelo SUS, você deve procurar os postos de saúde da sua região ou CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial Infantil, no caso das crianças e adolescentes, ou os CAPs 1, 2 ou 3 para adultos mais próximos da sua residência. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda temos outros vídeos que podem complementar o que eu te falei aqui, sobre autismo e autismo leve. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para que você possa se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.